É Deus falando com você ou são apenas os seus próprios pensamentos? A maioria das pessoas nunca aprende a perceber a diferença e, por causa disso, acabam ignorando a direção de Deus ou seguindo pensamentos que nunca vieram dele. Se você já se perguntou, foi Deus ou fui eu? Isso é para você. Por que isso é mais sério do que parece? Porque você não consegue seguir uma voz que não reconhece. E em um mundo cheio de distrações, emoções e ruído espiritual, discernir a voz de Deus deixou de ser opcional, tornou-se necessário. A Bíblia deixa isso claro em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa algo poderoso. Sim, você pode ouvir Deus. O problema não é que ele não esteja falando. O problema é que muitos nunca aprenderam a ouvir. Foram ensinados sobre religião, mas não sobre relacionamento. Foram ensinados a obedecer, mas não a discernir. E agora, quando Deus fala, eles duvidam. Mas ouça isso: Deus quer falar com você mais do que você quer ouvi-lo. Existem três vozes falando dentro de você. Todo pensamento, toda decisão, todo impulso vem de uma dessas três vozes. A primeira é a voz da sua carne, rápida, impulsiva, confortável. É a voz que diz: faz isso, não vai dar nada, você merece, Deus entende. A sua carne não quer obediência, ela quer facilidade. Jesus disse em Mateus 26, 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne evita o espiritual, prefere distração em vez de oração, prazer em vez de propósito. E se você não dominar isso, ela vai te levar por um caminho que parece bom agora, mas cobra um preço depois. A segunda é a voz do inimigo, sutil, enganosa, acusadora. Ela não aparece de forma óbvia, se disfarça de pensamentos lógicos, sussurra: você já errou demais, você não vai mudar, Deus não quer mais você. A estratégia é antiga, a mesma desde o início. Ele sempre tenta plantar dúvida. Dúvida sobre Deus e sobre quem você é. A voz do inimigo traz culpa, medo e confusão. Mas existe uma chave clara. Se uma voz te acusa, te isola ou te enche de desesperança, ela não vem de Deus. E a terceira voz é a voz de Deus. Calma, clara e firme. Deus não te destrói, ele te corrige. Ele não te joga para baixo, ele te levanta. A voz dele confronta, mas também restaura. Deus não te pressiona com medo, ele não te apressa com ansiedade. A voz dele traz algo que não pode ser falsificado: paz. Filipenses 4, 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Resumindo de forma simples, a carne pressiona, o inimigo acusa, mas Deus guia com a verdade. E aprender a reconhecer essa voz muda tudo. Agora vem a pergunta: como saber se é realmente Deus? Vamos ser sinceros. Se Deus falasse de forma audível o tempo todo, seria muito mais fácil. Mas geralmente não é assim. Normalmente é algo interno, silencioso. Então, como discernir? Primeiro, nunca contradiz a palavra. Deus nunca vai dizer algo que vá contra o que ele já revelou. Se contradiz a Bíblia, não é Deus. A palavra de Deus é o filtro. Segundo, traz paz no meio do caos. Nem sempre conforto, mas clareza. Deus não compete com o barulho. Ele fala no profundo. Às vezes não é a voz mais alta, mas é a mais verdadeira. Terceiro, te aproxima dele. Deus não quer apenas te dar respostas, ele quer relacionamento. A voz dele sempre te leva para mais perto, nunca para orgulho, controle ou isolamento. E quando Deus parece em silêncio? Isso é importante. O silêncio de Deus não significa ausência. Jesus enfrentou o deserto e permaneceu firme, usando aquilo que já havia recebido. Às vezes, Deus já falou e agora está esperando você confiar. Então, como aprender a ouvir Deus? Não é sobre ficar esperando sinais o tempo todo. É sobre construir relacionamento.
Porque existe uma verdade que muitos ignoram. Você não consegue reconhecer uma voz com a qual nunca passou tempo. Quanto mais você conhece alguém, mais você reconhece a voz dessa pessoa. Com Deus é igual. Se você ainda está se perguntando, foi Deus ou fui eu? Talvez você não precise de um sinal mais forte, mas de um relacionamento mais profundo. Porque a voz que você decide seguir hoje vai definir o seu futuro. E um único sussurro de Deus pode mudar tudo. Se você quer aprender a reconhecer a voz de Deus, comece com isso. Deus me ensina a reconhecer a tua voz. E deixe isso ser o começo.